Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer um modelinho que me pedem bastante, que é a famosa blusa ciganinho, vestido ciganinha, mas com recorte embaixo do busto e mais ajustado embaixo do busto, né? Então eu vou mostrar alguns exemplos. Esse daqui, olha que bonitinho, é muito delicado, foi feito, né? Franzidinha a parte de cima, um recorte embaixo e deixou abertura e formou uma blusinha bem delicadinha, bem romântica, né? Digamos assim. Esse daqui já é aquela blusinha mais piriguete, né, digamos assim, não foi posto manga, né, justinho, fez só o franzidinho no busto e fez uma regatinha, né, com o bojo, já não é uma modelo ciganinha, porque o modelo ciganinha tem a manguinha, né. Este modelo aqui é o modelo mais tradicionalzinho, né, a manguinha, fica bem aberto, ele é ajustado ou com cordão ou elástico, né. Geralmente elástico e esse cordãozinho é só um enfeite, um recorte abaixo do busto e o bustinho franzido, né? A mesma coisa, esse daqui, olha, por exemplo, esse daqui foi tirado as peças da pala, ou seja, foi camuflado aqui as peças da pala. Este daqui já deixou, né, os recortes, foi transformado as peças em recortes e foi feito o recortezinho. E também tá bem romântico, colocou um babadinho na barra, ficou um cropped que eu acho uma gracinha, bem delicadinho, né? Aqui a parte do franzidinho, a manguinha e a parte do busto. Esse outro, né, se você prestar atenção, eles são iguais a modelagem, o que muda aqui? Muda o recorte da pala, que aqui tem os recortes, né, nesse aqui, e nesse daqui foi eliminado esses recortes, colado essas partes e transformado numa pala única, né? Como essa daqui, ó, ela tem um busto diferente desse, esse daqui franziu menos, se você prestar atenção, esse tá mais franzidinho, por isso que tá mais soltinho, e esse tá mais, assim, franzido, mas não tanto, para ficar mais justinho no busto, né? Mas são a mesma modelagem com finalização diferente, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos precisar é do molde da base de corpo com peças. A base do corpo da frente, a base do corpo das costas e a manga. Tem no meu site ensinando as bases, a modelagem das bases, eu coloco aqui no link nos comentários, tá ok? Então, você vai fazer a sua base, a base de corpo, isso aqui é cola, parece uma gotinha de água, mas é cola. A base do seu corpo, vai fazer frente e costas e vai pegar os moldes assim. Aí, você vai pegar o molde das costas e vai virar ele assim, certo? Vai pegar o molde da manga e vai colocar aqui assim. Aí eu pego isso daqui, ó, eu vou encaixar aqui assim, ó. Eu vou encaixar, ó, eu simplesmente faço isso. Eu vou encaixar por baixo que vocês vão entender melhor, ó. Eu encaixo a cava uma na outra até encostar aqui, ó. Vocês estão vendo? Até eu encostar aqui. Isso aqui eu não posso ir por cima da manga, por fora da manga. Eu venho aqui, ó, eu encaixo só essa cavinha aqui, ó. Ou seja, só esse pedacinho aqui que tá... Deixa eu fazer assim que vocês vão entender, ó. Um por cima do outro. Eu encostei aqui, e aqui eu dei uma encostadinha aqui e fiz isso aqui, ó. Desse jeitinho assim, tá vendo? Fiz isso daqui, ó, fiz isso daqui, o que que eu faço agora? Agora eu vou desenhar o meu decote. Eu vou desenhar o meu decote. Deixa eu colocar ela aqui, assim. Não tem onde eu pôr aqui, porque de qualquer forma que eu for colocar aqui, eu vou tampar Eu vou tampar, deixa eu ver esse pequenininho aqui, deixa eu cortar. Vamos improvisar aqui, pra ficar vocês visualizando o que eu vou fazer, certo? Deixa eu ver se pega. Oh, Jesus, aqui. Ah, não pega, gente. Ixi, não dá, a câmera não chega tanto, né? Vamos lá. Mas simplesmente eu vou determinar primeiro onde eu quero esse decote. Se eu quero, ó, é no meio da cava. Se eu pegar daqui até aqui na cava dela, é no meio da cava. Se eu pegar aqui, eu também vou ver que tá no meio da cava. Ou essa aqui tá até mais baixo, tá vendo? Ele tá mais baixo, mais um pouquinho, tá num terço aqui da cava. Então, esse daqui tá também no meio da cava, ó, da cava daqui até aqui, um pouquinho abaixo do meio da cava, pra ficar bem baixo o decote. Aí você vai definir onde você quer, né? Então, se eu tenho essa altura aqui da cava, deixa eu tirar a manga e vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho essa altura da cava e eu vou determinar onde eu quero. No caso aqui, eu vou colocar, seria 1 centímetro abaixo da linha da cava, tá? Seria 1 centímetro abaixo da minha linha da cava. Então, deixa eu ver. A altura da cava, não, eu tô pondo 4,5.
4,5, 4,5, 9, é 1 centímetro abaixo da cava. Lembrando que eu estou fazendo meia escala, tá? Então, eu marco aqui, né? Se a minha cava é aqui, a metade da minha cava é aqui, eu tô colocando aqui 1 centímetro abaixo, tá? Então, se a metade da cava é aqui, eu tô colocando 1 centímetro abaixo. Deu pra entender? Então, agora eu venho aqui, ó, vou encaixar de novo. Eu posso fazer isso aqui. Aí vocês, né? Deixa eu fazer assim por cima. Encosto lá. Não encavalo, não ponho a manga, não posso passar ela por cima. Não tem importância sobrar um pedacinho, porque a gente vai aumentar para poder franzir, né? Isso não tem importância. Só isso aqui. Então, o que que eu faço agora? Agora, simplesmente, eu vou desenhar o meu decote. Eu venho aqui, né? Aonde que eu quero? Eu quero embaixo da cava. Vou fazer aqui. Quero aqui embaixo da cava. Aí, aqui eu venho circulando aqui. Circulando aqui, ó. Então, eu faço isso aqui. Se eu segurar aqui, ó. Eu venho aqui. Arredondo aqui para não formar um pique. Dou uma arredondadinha aqui. Vai com tracinhos pequenos que você consegue. Aí, aqui é aonde eu vou fazer o meu decote. Fiz isso daqui, eu simplesmente agora corto. Cortei, eu tenho a parte das costas. Cortei, eu tenho a parte da frente. Cortei, eu tenho a minha manga, certo? Ficou assim, frente, costas e tal. Só que eu não quero somente isso, tem outras alterações. Quais são as alterações? Eu tenho que acrescentar o franzido, porque ele é franzido, então eu tenho que acrescentar volume, tanto nas mangas, quanto na parte das costas um pouquinho, ou nas costas eu posso deixar sem isso, para as costas não ficar enfolando, eu vou deixar as costas sem franzido. E vou agora determinar esse recorte embaixo do busto. Então, eu pego aqui a minha frente, fico aqui com ela aqui, ó, que tá a minha frente, certo? Eu tenho pence aqui, eu tenho pence aqui, eu vou ter que transferir essa pence aqui pra baixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar onde vai esse recorte abaixo do busto. Então, para eu determinar, eu vou fazer uma medida que chama raio do busto. O que que é a medida do raio do busto? Eu já expliquei em outras aulas, mas vamos supor que você está assistindo pela primeira vez uma aula minha. Raio do busto, aqui está o bico do teu busto, certo? Do teu peito. Aqui está o teu bracinho, teu ombro, né? Aqui está a linha do teu busto. Debaixo do bico do seu seio, você contornando aqui com a fita métrica, você tem o que a gente chama raio do seu busto. Essa medida aqui. Você vai medir daqui até aqui, você vai ter o seu raio. Raio do busto. Tem uma tabela que tem no meu site. Lá no meu site, quando eu pôr esse vídeo no meu site, eu vou colocar isso aqui e vou colocar a tabela também. A tabela é o raio inferior. O que é raio inferior? Abaixo do busto, certo? Então, eu vou pegar aqui, no meu caso, vamos supor que eu tô fazendo o tamanho 40, né? O tamanho 40 que tá entre aqui. Então, o raio do meu busto aqui, do tamanho 40... O busto tamanho 40, ele é 92 centímetros. Então, o raio do meu busto do tamanho 40, se eu tenho um busto, que é o que eu fiz essa medida aqui, se eu tenho um busto de 92 centímetros, esse aqui é o meu raio. Aqui tá a medida do seu busto. Então, esse é o meu raio. Então, eu vou marcar aqui da linha do meu busto. Essa é a linha do meu busto. Porque essa de cima é a linha da cava. Cava, essa é a linha do busto. Qual que é a linha do busto? A linha do busto é a altura do teu busto. Aqui, ó, presta atenção. Aqui tá o ombro, certo? O ombro. Se eu pegar uma fita métrica daqui, no final do pescoço, onde começa o meu ombro, e medir até aqui, essa medida aqui é a minha altura do busto. Perceba que ela é abaixo da cava. Na maioria, 99,9% das mulheres, o bico do busto, se eu pegar em linha reta, ele vai ficar abaixo do meu braço, certo? Abaixo da minha cava. Cava. Então, a linha da cava, essa linha aqui é a minha linha do busto. Essa aqui é a linha do busto. Aí, eu vou marcar 9 centímetros para baixo. Eu vou marcar só 9, eu vou colocar 9 mais 2. Sabe, mas por que você vai ficar 2? Porque senão vai ficar subindo. Se eu marcar certinho aqui, aqui vai estar franzido, aí esse negócio pode subir, certo? Se você é magra, vamos supor, 34, 36, até o 40, você pode colocar aí 1 centímetro só a mais, 1,5 centímetros.
Acima disso, coloca 2 centímetros, que é para dar uma folga, porque senão fica muito baixo aqui, certo? Fica assim, fica subindo. Aí você vai franzir, aquele negócio sobe, você entendeu? Fica feio. Então, eu vou colocar, vamos supor, eu tô fazendo meia escala, então metade de 9 é 4,5, metade de 2 é 1. Então, eu vou pôr como se fosse 2, né? Então, eu vou marcar aqui 5,5, que seria 10,5. 9, perdão, 5, 6, né? Seria 6 que eu vou marcar aqui. No caso aqui, vamos supor, seria 9, né? Mais 1, né? Digamos assim, seria 10, né? Então, eu vou marcar aqui a metade, porque eu tô pondo mais 1. Até o 40 a gente coloca só mais 1. Não precisa mais do que isso. Aí eu faço isso daqui, eu faço essa linha reta aqui, ó. Aqui eu vou recortar. Só que ao recortar, antes de recortar, eu vou pegar essa pence e transferir pra cá. Porque eu não preciso dela, né? Então, como que eu vou fazer essa pence aqui? Eu vou transferir ela pra cá. Eu vou simplesmente cortar até aqui. Corto até aqui. Faço isso aqui, ó. Pronto. Pego meu durex. Vou pegar durex hoje. Pronto. Primeiro eu já transferi. Primeiro você faz o recorte. Transfere, né? Aí eu já tenho um franzidinho aqui embaixo do busto. Vamos supor que eu não quero franzir muito em cima, eu já tenho franzidinho abaixo do busto, certo? Então agora eu recorto aqui e recorto aqui. Pronto. Essas duas partes, não posso esquecer. Ó, isso é muito importante, gente, porque, sabe, você coloca aqui, ó. Porque senão você troca, você prega trocado. Então, você pega essas duas partes, você põe aqui, ó, 1 e 2. Só pra você não perder. Aqui eu posso colar pra tirar essa pala e fazer uma pala assim, lisa. Ou eu posso simplesmente tirar a pence e deixar essas duas partes assim pra costurar uma na outra e formar recortes. Como dessa blusinha aqui. Tá vendo que tem os recortes aqui? Entendeu? Então, aí gosto freguês. No caso aqui, eu vou emendar. Vou emendar aqui. Esse aqui eu já tenho a parte superior. Sempre marca, gente, sempre escreve, para não correr o risco de virar as partes, porque se você prestar atenção, essa é muito parecida. Aí aqui eu dou uma ligeira arredondadinha para tirar o bico aqui, né? Aqui eu não preciso dar ligeira arredondadinha, mas vamos lá. Aqui eu tenho a parte inferior. Então, tá confuso, gente? Se tá confuso, vocês falam, ai meu Deus, você tá explicando de forma confusa, porque, né? Aí nós temos aqui, ó, nossas costas. As minhas costas, eu não tenho pala, eu posso deixá-la assim. Por quê? Porque eu não preciso pôr pala nas costas também. Eu não vou pôr franzido nas costas, não tenho busto nas costas. Eu posso deixar as costas assim, simples, né? Pra fazer uma costa simples. Agora, perceba que isso daqui só não bastou. Por quê? Porque aqui eu tenho uma manga justa e uma pala justa. Mas eu quero franzido, eu quero volume nessa minha manga e eu quero volume nesse busto. Aí, o que que eu faço? Gente, a coisa mais simples do mundo. Eu vou pegar uma folha aqui. Uma folha de papel. Não, fico querendo economizar a folha. Deixa eu pegar uma outra cor. Vai esse verde que tá na minha frente. Fica aqui procurando. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou redesenhar ela. Pra ficar mais fácil. Eu vou redesenhar. Vou desenhar aqui, né? A minha cava. Não precisa ser redesenhar, tá? Aí aqui eu tiro esse bico, até esqueci, ó. Tiro esse bico aqui. Aqui eu vou fazer a curva. Ó, fiz a curva. E aqui seria a minha frente. Só que eu quero, né? Que tenha volume. Aí eu vou acrescentar. Como é no centro da frente, você pode acrescentar o quanto você quiser. Eu acho que sim, uma boa, que já fica bastante franzida, é 5 centímetros. Ou 3. Ah, eu não quero muito franzido. Acrescenta 3. Ah, ó, perdi a régua de novo aqui no meio dessa papelada. E até eu achar a régua, eu pego outra aqui. Oxi. Aí aqui eu posso acrescentar, se eu for acrescentar, vamos supor, 3 centímetros, no meu caso aqui eu seria 1,5, né? 3 centímetros dá um franzidinho mais discreto assim, certo? Mais discreto. Eu quero um franzido maior, assim, eu coloco 4 a 5 centímetros a mais na frente, aqui, certo? Lembrando que eu tô pondo menos aqui, porque eu tô pondo meia escala, seria o equivalente a 3 centímetros, tá? Fecha aqui. Então, aqui, ó, eu pus... Oh, ficou torto aqui. Eu pus 3 centímetros aqui, certo? Aqui vai ser dobra.
e fio, né? Porque eu vou dobrar o tecido no sentido do fio. Então, aqui tá eu vou colocar assim, o bojo do top. Cropped. Aqui a minha pala inferior, certo? E agora eu vou fazer a alteração na manga. Minha manga tá aqui, só que eu também quero acrescentar franzido. Se eu quiser bastante franzido, o que eu vou acrescentar aqui, eu posso acrescentar na manga. Se eu acrescentar aqui 3 centímetros, eu posso acrescentar 3 centímetros aqui no meio. Eu posso acrescentar 5 centímetros, eu posso acrescentar menos. Essa daqui tá bem pouco franzida a manguinha, né? Aí você que vai ver o gosto do freguês. Eu vou acrescentar o equivalente a 3 centímetros, né? Seria o quê? 6. Por que 6? 3 de um lado e 3 do outro. Não vai ser cortado na dobra? Então, né? O mesmo que eu acrescentar ali, eu vou acrescentar. Então, no caso aqui, né? Seria isso aqui. Deixa eu ver se cabe no mesmo papel aqui, pra eu fazer aqui. Não cabe, né, gente? Eu fico querendo... Aquela coisa, quer economizar, né? Ou não vamos exagerar, né? Costas de frente. De qualquer forma, não dá. Ai... Deixa eu achar outra folha verde. Pra ser tudo igual, né, gente? Preciso comprar mais essa folha verde, que a minha tá acabando. Então, a primeira coisa que você faz um traço assim no papel. Vai ser mais fácil pra você, tá? Aí você pega lá, ó, encosta aqui um do outro. Aí você vai querer o quê? 3 centímetros, não é? Então, é 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro. Faço o mesmo aqui. 3 centímetros de um lado, lembrando que eu tô fazendo meia escala. 3 centímetros do outro. Pra um franzidinho assim, suave, não exagerado. Ah, mas eu quero mais. Põe 5 centímetros, né? Que no caso aqui seria, ó, 3 e 3. Aí eu venho, encosto aqui e vou redesenhar minha mão. Posso redesenhar ou simplesmente colar, tá? Mas dessa vez eu resolvi redesenhar. Eu sempre colo, né? Aqui também é importante, tá? Ó, linha reta. Porque senão, né, já viu. Fica uma para um lado e pro outro. Aí eu tenho a minha manga, né? Manga, aqui é frente. Aqui é costas. Eu vou... Então, meninos e meninas, aqui ficou a nossa parte do bojo, né? Que você vai franzir aqui, né? É pregar o elástico e aqui embaixo você vai franzir, né? Pra ficar o volumezinho do busto, pra ficar o volumezinho no nosso busto assim. E aqui a manga, né? Que vai ser pregada aqui na cava, aqui também vai o elástico na cava, essa aqui é a parte das costas, então vamos pra lá, né? Elástico, e aqui também você vai pregar um elástico, que fica assim, né? Então, eu coloquei aqui... Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui importante, ó. Não custa eu ensinar isso aqui. Vamos assim, você vai precisar pôr margem de costura, né? Então, você tá aqui, a tua blusinha. Aqui nessa região aqui, ó, você vai pôr a margem de acordo com o elástico, tá? Então, vamos supor que você vai passar um elástico de 1 centímetro, ou um cordão de amarrar de 1 centímetro, ou um rolotê. Gente, rolotê é um nome francês que significa rolo. É um rolinho de tecido. Quando você vai fazer um rolotê, um cordãozinho feito de tecido, dobrou igual esse aqui. Ó, igual esse aqui, tá vendo penduradinho aqui? Então, quando você vai fazer esse cordãozinho, a gente chama rolotê, tá? É só o nome. Como você diz, você pode chamar de cadarço, cordão, aí você vai pôr essa margem de costura aqui. Lógico que vai estar dobrado, então você vai pôr aqui aqui é dobra, não precisa de margem, né? Aqui você vai pôr 1 centímetro, que é para costurar a cava na cava, aqui 1 centímetro. E aqui também para franzir 1 centímetro, aqui você vai simplesmente franzir com ponto de franzir. Aqui você vai dobrar uma margenzinha que pode ser de 1 a meio centímetro aqui. Então, vamos supor que eu costumo usar meio centímetro para fazer essa dobrinha, não ponho muito grande não. Então, aqui, se você vai pôr um elástico de 1 centímetro, você coloca 1,5 aqui. Vai fazer o mesmo. Por que 1,5? Porque tem que ter esse meio que você vai costurar, essa dobrinha vai ficar pra dentro, porque senão o elástico não cabe. Se você pôr, o elástico é de 1 centímetro, eu vou colocar 1 centímetro. O elástico vai enrolar lá dentro, não vai caber, tá? O cordãozinho também. A mesma coisa, né? Aqui é a dobra, né? A mesma coisa... Ai, agora que eu vi que eu tinha... Ai...
colado aqui a folha para não ficar me incomodando. Aí, a mesma coisa é a manga. Então, você tem aqui a tua manga, né? Já tá pronta. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer aqui e aqui você vai acrescentar margem. Aqui você faz um Vzinho assim, por quê? Por causa disso aqui, ó. Que quando você quiser dobrar pra dentro, você tem que, né? Você sabe que você vai pespontar aqui, senão vai faltar tecido, certo? Então, ó, tem que ter esse Vzinho aqui. Aí, você vem aqui, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro aqui na lateral, 1 centímetro aqui. Aí, você quer fazer o acabamentozinho igual esse aqui. Ó, com bordinha, com babadinho, que fique babadinho na barra, né? Aí, o que você vai fazer? Quanto que você quer de babadinho? Você vai fazer assim, Vzinho, porque tá vendo que aqui tá assim, Vzinho, né? Então, tem que ser Vzinho. Aqui pode ser reto, você pode fazer uma manga reta aqui, né? Tem importância. Aí, aliás, você vê até melhor aqui reto. A lateral da manga, né? Eu esqueci de falar isso aqui. E reto, reto. Aí, você vai acrescentar aqui, que aí você pode fazer um túnelzinho aqui, né? Você acrescenta uma margem aqui, vamos supor, de 4 centímetros. Por que 4? Porque você vai levar 1 centímetro, você vai fazer a bainhazinha, né? A bainhazinha. A bainhazinha assim, você vai dobrar, ainda você vai dobrar aqui bem estreitinho pra fazer essa bainha bem fininha, né? Você vai dobrar meio e meio pra fazer uma bainha aqui. Então, 4, 1 centímetro você vai perder. Vai ficar 3 centímetrozinho de babadinho, que é suficiente. Mais do que isso, fica feio. Fica parecendo, sei lá, fica feio. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou falar assim, preconceito. Que fica falando, parecendo assim, roupa de folclore. Pronto. Então, aqui assim, por exemplo, né, meio centímetro, que é aquela dobrinha, né, que eu falei pra você, dobrinha, e aqui 1,5 que você colocou no outro. E esse daqui pra você dobrar, né, porque é a margem de costura, tá? Pra você pôr o elástico aqui em cima ou o cordãozinho, ó. Elástico, aqui, ó. Aqui ela foi posto elástico na manga e cordãozinho aqui. Essa manga, gente, tem um problema. Tá bonitinha aqui no ombro, mas ela costuma ficar caindo, tá? Então, esse elástico aqui tem que ser bem bom. Porque costuma, né, se ficar frouxa aqui, ela vai ficar caindo. Aliás, essa manga escorrega, tá, gente? Essa manga fica tão bonitinha, por que em mim fica escorregando? Gente, porque isso aqui é uma foto. A foto é parada, ela não tá em movimento. Então, logicamente, que essa manga, ela fica caindo. Ela fica mais... Pra ficar assim, ela tem que ser mais gordinha, tem que ser mais franzido. Quanto mais franzido, aí você tem que aumentar mais esse volume aqui, pra ela ficar mais aqui no ombro. Mas é uma blusa daquela que você fica puxando no ombro. Vai fazer o quê, né? É um modelo, é assim, ó. Então, essa daqui, ó, esse aqui vai dar uma escorregadinha. Não tem como, né, gente? O elástico ajuda a segurar, tá? O elástico, é o elástico que ajuda a segurar. Se você pôr só o cordãozinho, passar o cordãozinho em tudo, não vai segurar essa manga no teu ombro, tá? Porque o cordãozinho não tem elasticidade. Então, precisa, pelo menos aqui na manga, o que você pode fazer? Põe o elástico, pega o cordão. Vamos explicar aqui. Então, esse aqui é o teu cordão. Aí, você prega elástico aqui, passa tudo em volta onde está o elástico lá dentro. E deixa a beirada do cordãozinho em rolotê pra você amarrar e dar esse show aqui. Ou simplesmente nem põe ele, põe só elástico, pronto, acabou, certo? Como esse aqui, ó, foi posto elástico inteirinho. E aqui esse lacinho tá até abaixo, ó. Foi posto o lacinho pregado, deu o lacinho e pregou o lacinho aqui, ó, separado. Ele não tem nada a ver com o elástico que tá aqui, né? É a ideia melhor, na minha opinião. Né? Aliás, a mais bonitinha, que eu mais gostei. Agora aqui, ó, já tá aqui no nosso caderno. Aí eu fiz aqui, ó, coloquei do jeito processo, coloquei aqui o processo do recorte. Pra a gente não esquecer, eu vou colocar aqui assim, até assim, ó. Vou desenhar uma tesourinha pra saber que isso aqui eu vou recortar, certo? Aí aqui eu já coloquei, ó, coloquei o processo, coloquei as peças aqui, ó, o que eu aumentei aqui na frente, o que eu aumentei aqui na manga, né? Coloquei aqui as informações e coloquei a foto do modelo. Então, a aula de hoje foi rápida, porque eu ensinei um modelo só. E fiquem com Deus, se cuidem. Lembrando que eu tenho 2 cursos. Um de modelagem, que é modelista profissional, que é modelagem feminina. Tem algumas coisas de... muita técnica de ajuste, né? Ensinando a fazer o molde e ajustar para vários tipos de corpo. Tem um modelagem profissional de malhas, que eu ensino basicamente a fazer peças de malha, fitness e etc. E tem a assinatura, que é um projeto que você paga anualmente e você tem acesso a moldes já prontos para você imprimir, certo? E mais os 11 livros editados sobre modelagem e acabamento que eu tenho, que a Máximos vende. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinho, beijinho, se cuidem.